Caros colegas e professor Eduardo Pires, a minha contribuição neste trabalho é com o tópico a análise de erros e alguns aspectos que influenciam na prática pedagógica. Ensinar a língua portuguesa para jovens e adultos da EJA vai exigir do professor sensibilidade e conhecimento pedagógico necessário. O professor deve perceber que há duas culturas em choque, a da escola e a do aluno. E isso vai trazer implicações para o seu trabalho e para o próprio aluno. O professor deve estar atento a estas diferenças contextuais. Bortoni Ricardo mesmo alerta. É preciso organizar uma pedagogia em que se desenvolvam formas efetivas de conscientizar os alunos dessas diferenças. Para eles também é útil. Temos então que explicar aos alunos que há duas variantes dialetais. Ambas são importantes, por terem valor comunicativo, mas uma delas é a variante padrão, que tem seu prestígio social, e o aluno necessita se apropriar para ter acesso a lugares sociais e atividades outras na sociedade. Para isso, vai ser necessário que o aluno apreenda as regras convencionais da língua padrão e perceber os fenômenos básicos que ocorrem em todas as línguas, como a diferença entre letra, grafema e o som-fonema, que é uma relação complexa entre essas duas instâncias, a fonológica e a alfabética. Os erros dos alunos versus a consciência fonológica. É importante ter em evidência que os erros dos alunos não são ilógicos. Há uma coerência neles, há uma norma, pois eles não vão de encontro ao sistema da língua. E a partir da reflexão sobre esses erros lógicos do aluno, entra-se no domínio da reflexão fonológica, na qual a consciência fonológica faz parte. Nós, como mediadores, devemos perceber que esse diálogo vai permitir um espaço de aprendizado muito rico. É interessante destacarmos como Mota e Silva conceituam a consciência fonológica. A consciência fonológica compreende as seguintes habilidades: percepção de que as palavras são constituídas de sons, reconhecimento de rimas. O indivíduo, então, irá conseguir identificar, reconstruir, segmentar, como também manipular o som das palavras faladas. A complicada relação entre sons e letras. Mesmo nosso aluno da EJA tem dificuldade de perceber que muitas vezes não há correspondência um a um entre som e letra. Há tal correspondência bionívoca, e isso se torna um problema para o aluno. Leme, então, ressalta que não há casamento monogâmico na língua entre letra e som. Há poligamia e poliandria, rivalidades, abandonos, um casamento defeituoso. Essas relações conflituosas da língua se tornam um problema não só para a criança, como para o adulto da EJA. Pensaríamos que tal aluno da EJA, eixo 5, 7º e 8º anos, já deveria dominar esses conhecimentos, mas tal não acontece. Acontecem alguns desvios com relação à norma padrão, mas entenda, desvios, não erros. Por isso merecem estar entre aspas. Chamamos de erros, mas há lógica neles. Nessa situação, há necessidade de o professor, através de exercícios, exercitar a consciência fonológica com seus alunos. Queiroz e Pereira denunciam que trabalhar o recurso metalinguístico é necessário em todos os ambientes alfabetizandos, não importando o método. No nosso caso, da EJA, devemos encorar que eles pertencem a um contexto de alfabetização, ainda, pois apresentam dificuldades básicas. Confundir letra ou grafema com som ou fonema, as várias representações de um som por letras diferentes, palavras diferentes, são um problema. Ou uma letra como o X, que é capaz de carregar mais de um som.
E o mais importante é entender o porquê ele, aluno, fala e escreve de uma forma que pode ser considerado um desvio, mesmo que seu texto tenha lógica de pensamento, mostre uma riqueza de conhecimento da vida, produzem redações cheias de conteúdo, mas ainda assim com desvios, que podem ser considerados desvios. Os dois tipos de alunos da escola são os da classe alta, talvez não tão alta, mas que teve certas oportunidades linguísticas, e os da classe popular, que não passaram pelas mesmas oportunidades de letramento do outro grupo. As experiências não são as mesmas, os níveis de dificuldades são maiores. Esse aluno popular só tem um problema com relação ao aprendizado da língua: a não convivência com livros e o pouco contato com a norma culta em seu ambiente familiar e comunitário. Seus desvios linguísticos têm lógica e coerência, mas não atentam contra o sistema da língua. Eles não têm um problema mental ou uma inferioridade de capacidades para aprender a língua. Estão num estágio anterior de aprendizado, devido ao seu contexto comunicativo. O professor não deve subestimar a capacidade de seus alunos e deve ser um pesquisador de sua sala de aula, tendo conhecimento dos fenômenos da língua e sendo sensível às dificuldades linguísticas dos alunos, para que possa organizar práticas mais eficientes. Mas, de fato, o que é certo e errado com relação à língua? Cagliari nos diz: os únicos erros que podemos atribuir ao uso da língua são os de estrutura, pois demonstram a transgressão das regras lógicas da língua. A língua portuguesa, como qualquer língua, tem um certo e errado, somente em relação à sua estrutura. Com relação ao seu uso pelas comunidades falantes, não existe o certo e o errado linguisticamente, mas o diferente. A partir disso, o que nos interessa são os encaminhamentos pedagógicos que irão nos permitir dar mais relevância ao ensino e aprendizagem da língua. O trato com o erro na sala de aula vai levar a situações de reflexão, conscientização sobre os fenômenos linguísticos, e isso impedirá a depreciação do aluno. Exemplo de erro que merece o título versus a transgressão da língua. No livro Alfabetização e Linguística, temos este exemplo de transgressão da língua, e dizemos por quê. Eis o exemplo. Carta longa, escrevi uma. Ao invés de eu escrevi uma longa carta. É erro, pois o sistema da língua, pois a regra da língua indica uma ordem permitida entre as partes da frase. Outro exemplo. Usar a palavra cavalo em lugar da palavra panela, provavelmente pensando ter o mesmo sentido. Isso é erro contra o sistema da língua, que tem seus usos e significados dados aos vocábulos. Os erros dos alunos, os desvios contra a norma padrão, não são erros de estrutura. São a manifestação da influência da oralidade na escrita. A valorização indevida da escrita, em detrimento da fala, da oralidade, é um equívoco que o professor comete, que prejudica suas propostas didáticas. A escola leva o aluno a pensar que correta é a língua escrita, que esta naturalmente é clara, lógica, explícita, e que a língua falada é confusa, incompleta, sem lógica. E isso é falso, nos alerta a linguística. O velho equívoco do professor. A consequência mais comum dessa mentalidade de valorização da escrita sobre a fala é que o professor vai tentar moldar a fala de seus alunos à escrita culta. Mas fala e escrita são distintas. A oralidade influencia alguns estágios de aquisição da língua, mas o padrão culto, tanto na fala quanto na escrita, são distintos, pois há peculiaridades entre ambas,
que não podem ser transpostas de uma para outra. Fala possui os aspectos contextuais e pragmáticos que a escrita não revela. Escrita tem aspectos que a língua oral não usa. Cada uma das modalidades tem finalidades específicas e peculiaridades, mas isso não impede o pensamento lógico, claro, explícito e completo nos seus usos comunicativos. Conclusão. Com o que ficamos até aqui? Ficamos com a necessidade de um encaminhamento pedagógico que exige do professor conhecimento dos fenômenos linguísticos, dos contextos dos quais lida, culturas que influenciam na aprendizagem. Notar que a influência da oralidade na escrita pode ser um dado positivo para o seu trabalho. Ter como suporte de atividades pedagógicas as reflexões fonológicas e ortográficas, dando um valor positivo, em certo nível, com relação aos erros linguísticos do aluno. Acredito que nesse ponto há algo que pode nos ajudar a enfrentarmos melhor nossa luta diária em prol da aprendizagem de nossos alunos com relação à língua escrita padrão, culta. Obrigada pela paciência. Estas são as referências utilizadas para esse tópico. Um bom trabalho a todos. Abraço.